Eu era uma criança de apenas 10 anos e gostava muito de assistir a filmes. Ao ver as mulheres se vestindo de forma sensual, nasceu em mim um desejo de ser igual a elas. Havia um espírito de sensualidade que percebeu essa abertura no meu coração, e como desejava ser como aquelas atrizes, esse espírito passou a atuar em mim. Ainda criança, comecei a me arrumar com muita maquiagem e usar roupas curtas, chamando atenção. Comecei a me aproximar de homens mais velhos e passei a viver da troca de favores corporais, agindo assim escondida dos meus pais. Conheci também amigas que praticavam feitiçaria, e foi assim que iniciei-me no vodu e na magia negra, tudo para conseguir conquistar quem eu quisesse. Cresci envolvida nessas práticas e fui aperfeiçoando o que chamavam de dom, que na verdade era algo oferecido pelo diabo. Hoje eu posso dizer, fui satanista, praticante de vodu, mas hoje sou uma mulher convertida e liberta pelo poder do Senhor. Viajei para a Europa e para os Estados Unidos, sempre em busca de pessoas com muito dinheiro que quisessem contratar os meus serviços. Eu tinha passado fome no meu país e o meu maior sonho era ganhar riquezas. Quando cheguei aos Estados Unidos, fui procurada para realizar pactos com pessoas muito ricas. Fiz acordos com celebridades, atrizes, atores e cantores que estavam começando a carreira na época e desejavam alcançar fama e sucesso a qualquer custo. Também trabalhei com grandes empresários, donos de empresas de aviação, de indústrias automobilísticas e também donos de grandes canais de televisão. O que poucos sabem é que todos esses traziam pessoas pequenas para os rituais, onde eram feitos sacrifícios cruéis. No mundo das trevas, o sangue de inocente tem muita força, e o sangue de uma moça virgem é considerado fundamental para os rituais de magia negra. Esses homens pagavam muito dinheiro para que ladrões sequestrassem crianças nas ruas, na saída das escolas ou até mesmo quando saíam de casa apenas para comprar algo e nunca mais voltavam. As crianças que viviam nas ruas eram os alvos mais fáceis para esses criminosos. Cantores, atores e artistas que queriam mais sucesso não mediam consequências e usavam dessas vidas inocentes em sacrifícios. Os donos de emissoras de TV faziam oferendas para conseguir mais audiência, e eles são capazes de pagar fortunas por isso. Todo o dinheiro que entra através dos comerciais, das propagandas e da programação vai, em parte, diretamente para esses rituais. E quero dizer algo muito sério e importante. Até mesmo o dinheiro das programações evangélicas, as ofertas que o povo entrega para pregar o evangelho, parte disso vai parar nas mãos de quem realiza esses rituais. Os donos das emissoras usam muito desse valor para manter os altares de sacrifícios. Eu falo diretamente a todos os pastores e líderes evangélicos que investem dinheiro para manter os seus programas na televisão, estejam todos conscientes, pois parte desse valor pago para manter a programação no ar vai diretamente para o altar negro. Eu mesma já recebi esse dinheiro vindo das emissoras. O pastor pagava milhões de dólares para o seu programa não sair do ar, e depois, parte desse valor era separada para rituais em uma casa escondida, reservada apenas para sacrifícios que ficava perto das torres de transmissão. Modelos de passarela, dançarinas de programas, grupos de dança, muitos desses também ofereciam suas almas a Satanás em troca de sucesso, fama e dinheiro. Eu era mediadora de todos esses pactos naquela época. Ganhei muito dinheiro realizando rituais de pactos de sangue para garantir a fama das pessoas. Quando o demônio se manifestava em mim, eu tirava um pouco de sangue da pessoa com um pequeno corte no braço e, já sob influência espiritual, eu o provava. Por causa dessa prática de ingerir sangue, eu fui contaminada e contraí o vírus da AIDS. Certa vez, havia um feiticeiro que queria tirar os meus clientes de mim. Eu fiz um feitiço contra ele que o deixou muito ferido e doente. Ele chegou a ser internado e precisou passar por cirurgia. Antes da operação, eu fiz um ritual de morte contra ele. Na hora em que o médico iria operar, o profissional foi tomado por um espírito e, durante o procedimento, cortou uma veia errada, causando uma hemorragia grave que levou o homem à morte. Depois disso, o médico não lembrava de nada do que havia acontecido e dizia: "Em 30 anos de medicina, nunca cometi um erro tão grave assim." A minha conversão aconteceu dentro de uma igreja que era comandada por um falso pastor. Ele era um charlatão e nunca pregava a verdade. Todo o seu esforço era para arrancar dinheiro dos membros. A regra ali era: quem não dava dinheiro não recebia bênção. Esse era o tema das suas mensagens. Um dia, esse falso pastor estava pregando uma mensagem sobre prosperidade. Eu ainda era envolvida com a feitiçaria e estava presente na reunião. Naquele momento, algo estranho aconteceu. Eu precisava ouvir outra palavra, não aquela que ele dizia.
De repente, uma força maior assumiu o corpo daquele homem, e ele mudou completamente o discurso, passando a falar uma mensagem espiritual, verdadeira e edificante, deixando toda a igreja admirada. Aquela palavra tocou profundamente meu coração, e naquela mesma noite eu me converti de verdade. Ele havia pregado contra sua própria doutrina, sem querer. Foi o Espírito Santo que tomou a sua boca. Creio firmemente que o Senhor usou a sua boca, da mesma forma que usou a jumenta para falar com Balaão. De uma língua que só proferia mentiras, o Eterno Pai tirou a mensagem que me salvou do engano de Satanás. Depois daquela mensagem, passei a servir ao Senhor de verdade. Até hoje, aquele falso pastor não sabe o que pregou naquela noite, não lembra de nada. E foi através daquela palavra que muitos membros também saíram da igreja, pois a mensagem foi dura e reta contra todos que viviam correndo apenas atrás de bênçãos financeiras. Aquela pregação foi diferente de todas as outras. Ele sempre pregava de olhos abertos e com anotações na mão, mas naquela noite pregou com os olhos fechados e sem nenhum papel. Ao me converter, peguei todas as imagens e objetos que usava em rituais e joguei tudo fora, no lixo. A casa onde eu fazia cerimônias satânicas foi entregue para a igreja usar. Fiquei 21 dias orando diariamente, sem interromper nenhum dia. Durante esse tempo de oração, eu fui arrebatada e levada ao reino dos céus. Yahushua estava à porta estreita e me recebeu com muito amor. Ele me levou até uma sala especial, onde eu vi um compartimento guardado, uma grande chave feita de ouro e uma corrente enorme que brilhava intensamente. Havia também um objeto diferente, que refletia uma luz forte, parecido com uma pedra preciosa. O Senhor me disse que aquele objeto é o selo que vai imobilizar o corpo de Satanás e neutralizar todos os seus movimentos contra a terra. A corrente que eu vi é a mesma que vai prender o inimigo por 1000 anos no abismo, para que o mundo finalmente tenha paz. E a chave de ouro é a que vai trancar aquele portal, para que ele não consiga mais subir para atacar a terra. Tive várias visões e também vi muitas igrejas da terra. Eu vi altares decorados com personagens de desenhos animados. O Senhor me disse, esse altar está oferecendo adoração a essas imagens. Isso é idolatria, são deuses representados em forma de desenhos. Eu vi também outra forma de idolatria, telas de televisão colocadas sobre os próprios púlpitos. Em uma igreja, a tela passava cenas de filmes sobre Yahushua, em outra, passava propagandas da própria instituição. O Senhor disse, esses são altares de demônios que foram erguidos bem no meio dos meus templos. Um anjo do Senhor me levou até a igreja onde eu congregava, e me foram reveladas coisas terríveis que aconteciam ali, escondidas. Obreiros solteiros desejando mulheres casadas. O pecado da cobiça estava espalhado por todo lado, homens crentes. Casados, traindo suas esposas em segredo, casais cometendo adultério e traindo ao Pai eterno e um ao outro, e todos esses ainda se sentavam juntos para cultuar. Os jovens da igreja viviam em fornicação com pessoas que não servem o Senhor e não fazem parte da igreja. Até mesmo a esposa do pastor era alvo de desejo de muitos membros, e o próprio pastor, que deveria ser exemplo, sentia um desejo impuro por uma moça solteira da congregação. Quando eu contei tudo que havia sido revelado e mostrei a verdade para a igreja, eu fui expulsa e desligada da instituição. O anjo também me mostrou que, pouco a pouco, as Bíblias verdadeiras vão sendo retiradas das editoras, dando espaço para livros e versões de estudo de falsos profetas que mudam o sentido da palavra. Os governos vão criar leis contrárias aos mandamentos do Senhor. Se a igreja não se submeter a essas leis, os templos serão fechados. Já vemos isso na questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. As leis obrigarão as igrejas a realizarem essas uniões. As leis da terra vão mudar para pior e se tornarão cada vez mais contra a palavra do Pai. Que nós possamos nos preparar, pois grandes males estão por vir sobre a terra. Todo o inferno se levantará contra a igreja de Yahushua nos últimos dias, e isso acontecerá antes da grande tribulação. Quando o anticristo se manifestar, os templos serão tomados, e os pastores que não quiserem entregar as chaves e renunciar à fé terão que fugir. Haverá grande perseguição ao povo do Senhor, e muitas igrejas que antes diziam adorar a Yahushua fecharão as suas portas por medo. O anjo me mostrou também muitas orações de crentes que subiam, mas paravam no ar, não chegavam ao céu. Eu perguntei, por que essas orações não sobem até o Eterno Pai? E o anjo me respondeu, essa barreira, essa parede que impede a oração, são os pecados que ainda estão na vida dessas pessoas. Oração feita com pecado não chega até ao Senhor. Como está escrito em Isaías capítulo 59,
E o verso 2: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Senhor e Pai eterno, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu oro ao Senhor por todos que ouvirem ou lerem este testemunho, para que haja um grande despertamento na igreja. Que a paz e a graça do Senhor permaneçam conosco. Amém.